Você pode explicar para mim, por favor, na questão 5, por favor? Claro, vamos lá. Então, na questão 5, os senhores farão um paralelo aí. Quais são as consequências do crescimento populacional? Qual que é essa principal relação? Quanto mais pessoas no mundo, maior a população, maior a transformação das paisagens, tá? Maior a transformação das paisagens. E em que mais esse crescimento populacional pode impactar no processo de transformação das paisagens? Essa é a questão principal. Pegou o código aí? Ah, entendi. Beleza? Qualquer dúvida é só falar, tá bom? Senhor, tá me escutando? Sou sim, pode falar. Senhor, Pois não? esse questionário tá valendo nota? Tá valendo de 0 a 10. Ok, obrigado. Imagina, quando os senhores terminarem de responder o questionário, automaticamente já vai gerar uma nota para os senhores. É um questionário que eu mesmo preparei aí. Tudo bem? Ok. Sobre essa questão 5, mais alguma dúvida? Não, senhor. Tudo certinho? Caso tenham dúvidas, só falar, tá bom, gente? Senhor, Senhor, Pois não? Aula não, que tava dando o transferência. questionário semana passada e não chegou a nota pra mim. Não entendi? Pode falar? Eu respondi o questionário semana passada e não chegou a nota pra mim. Geralmente quando você clica em enviar já aparece a nota. Não apareceu pra mim, não. Que estranho. Professor, Pois não? se eu não conseguir responder agora, eu posso tirar um print da foto e mandar para você? Pode sim, sem problema. Tá? De qualquer forma, gente, ó, vou colocar aqui no chat de novo. Quem quiser tentar novamente, enfim, ó, vou compartilhar aqui no chat. O questionário de novo aí, tá aí, tá? No grupo do WhatsApp também vou compartilhar novamente, caso os senhores queiram responder. Vamos lá, vamos partir para 6. Quem pode ler, por favor, a 6 aí? eu ia falar eu de novo, mas... Posso ler, professor? Vai, vamos lá. Uma questão de cada aí. Posso ler, professor? Pode, por favor. Tá. Leia o texto de Darcy Ribeiro e Ziraldo responda. Chama-se cultura tudo que é feito pelos homens, ou resultado do trabalho deles e de seus pensamentos. Uma casa qualquer é claramente um produto cultural porque é feita pelos homens. A mesma coisa se pode dizer de um prato de sopa, de um picolé ou de um diário. Mas estas são coisas de cultura material, que se pode ver, medir e pesar. Há também, para complicar as coisas da cultura imaterial, a falta, por exemplo, que se revela quando a gente conversa, é criação cultural. Além da fala, temos as crenças, as artes, que são criações culturais, porque inventadas pelos homens e transmitidas uns aos outros através das gerações. Ribeiro Darcy, Ilustrações, Nações de Coelho, São Paulo. Segundo os autores do texto, o que é cultura? O que é cultura material? O que é cultura imaterial? Perfeito. TKS, muito obrigado. Vamos lá. Então, nós temos algumas orientações aqui, algumas questões. Na verdade, são 3 questões em uma só. Vamos por partes, certo? Quando eu chego para os senhores e falo assim, ô senhores,
O que os senhores entendem por cultura? O que os senhores responderiam? Aí quando eu penso em cultura, eu já penso aquele canal de TV lá, o Quintal da Cultura, já penso nele já. Que mais? Vamos Ah, lá. professor, eu pensaria assim sobre a cultura do Brasil, o que representa nós, sobre a cultura indígena, das outras tribos lá que eu não conheço também, e a forma de conversar, as formas de fazer as coisas, entende? Certo, que mais? Eu pensaria na cultura afro-brasileira, como a capoeira, dentre outras coisas. Bacana. Professor, Pois não? cultura para mim são tipo costumes de pessoas e países. Maravilha, legal, bacana. Pra mim é tipo pintura, fazer uma escultura, essas coisas, pra mim. Legal, gente. Estão afiados, viu? Estão muito afiados aí, legal. Então, quando a gente pensa no universo cultural, nós vamos analisar e entender que a gama é muito grande. A cultura ela vai desde do que os senhores falaram, de tradições, idiomas, as questões religiosas, né? As questões de gastronomia, por exemplo, a feijoada. Né? A feijoada é uma herança cultural, digamos, uma das mais marcantes aqui do Brasil. Né? Então, como o tutorial Play colocou aqui, cultura seria a representação da história da nossa espécie. Muito bem. Então, quando nós falamos de cultura, nós estamos falando de tudo aquilo que se relaciona àquela determinada sociedade. Vimos nas aulas, né, no começo das aulas, que essa sociedade, ela pode ser uma sociedade de um bairro, pode ser de uma periferia, pode ser aí de um condomínio, pode ser de uma comunidade indígena. Então, a cultura, ela não escolhe classe social. Né? Todos nós temos culturas, independentemente da classe social, independentemente aí das questões religiosas, étnicas, enfim. O que nós temos que ter em mente? Já anota no caderno aí, tá? Todas as culturas são importantes. Não existe uma cultura mais importante que a outra. Não existe uma religião mais importante que a outra. Não existe um país mais importante do que o outro. Embora a gente ame o nosso país e devemos amar e defendê-lo, mas nós temos que respeitar as culturas que não apresentam uma cultura parecida com a nossa. Então isso tem que ficar bem claro para a gente. Porque eu achei interessante trazer essa questão para todos nós, para essa discussão aqui, né? Discussão entre aspas, para esse diálogo, para esse bate-papo. Porque, gente, a questão da intolerância está muito grande. Existem pessoas, né, conforme nós já comentamos nas aulas anteriores, eu não vou sentar ao lado dessa pessoa porque essa pessoa é pobre, ou porque essa pessoa é rica, ou porque essa pessoa possui uma religião diferente da minha, ou blá blá blá, blá blá blá. Então isso não existe, né, gente? Isso não existe. Então, tudo deve ser respeitado, né? Tudo deve ser respeitado. Eu respeito a sua cultura, eu respeito a sua religião, eu respeito seus costumes, eu respeito as suas tradições e quero que esse respeito seja recíproco. Da mesma forma que eu te respeito, eu quero que você também me respeite, tá? Então eu achei interessante justamente para a gente trabalhar essa questão da tolerância, né? A gente precisa respeitar. E, professor, Pois não, pode falar. sobre esse negócio que você tá falando, tipo, tu conhece uma pessoa, sabe? Tu não falou nada com ela, nem nada do tipo, essa pessoa reclama de você. E aí, como é que faz? Bacana. É Hiri mesmo o seu nome? Hirie. Vamos lá, Hirie. Então, o que acontece? A sua pergunta é muito pertinente. Muito pertinente. Aí nós vamos entrar no conceito chamado aí preconceito. Né? Atentem-se
a esse prefixo pré. Por exemplo, quando eu falo para os senhores, olha, eu tenho um celular pré-pago, o que significa? Oi? Quando eu falo esse prefixo pré, o que significa celular pré-pago? É que você tá quase terminando de pagar. Ótimo, eu só vou poder utilizar ele quando eu colocar crédito. Se eu não colocar crédito no meu celular, eu não consigo falar. Então, pré, eu pago antes para poder falar. Muito bem. Quando eu chego e falo assim, pré-natal, o que significa pré-natal? Na minha opinião, o que tu vai pretender fazer. Pré-natal é um tratamento que as mulheres gestantes fazem para que o bebê nasça com saúde, enfim, para que a gestação possa correr tudo bem. Então, é um tratamento que a mamãe faz antes do bebê nascer, tá? Talvez não seja da época dos senhores, mas vou falar da minha época. Na minha época tinha o chamado prézinho. Os senhores já ouviram falar disso aí ou não? Já. O que significa, né, o prézinho? É um ano, né, um ano de estudo que antecede o ano de educação básica. Então a gente fazia antes meio que um preparatório para a gente ingressar na primeira série na época, né, e fazer parte aí do ano letivo, tá? Essa palavrinha pré, percebo que em todos os casos, eu riria, em todos os casos ela dá uma ideia de antecedência, tá? Preconceito não é diferente. Então o que é um preconceito? Ah, conheci o Ririe, nem conversei com ele direito, só vi de longe. Nossa, mas só um exemplo, tá, Ririe? Nossa, mas o Ririe parece chato. Nossa, o Ririe parece metido. Eu posso tirar essas conclusões do Ririe sem antes eu conversar com o Ririe? Não. Não. Para eu saber se ele é chato ou legal, para saber se ele é metido ou não, eu vou ter que trocar uma ideia com o Ririe. Né? Eu vou precisar conversar com o Ririe e, a partir da conversa, criar o meu conceito. Percebem? Então, o preconceito seria eu tirar uma conclusão precipitada daquilo que eu ainda não conheço. Entenderam? E professor, para ter uma conclusão bem mais legal, é você chegar na pessoa, conversar pessoalmente, de vez de ficar pensando e não conversar. Positivo? Positivo. Certíssimo, certíssimo. Vamos lá, o Wagner. Também tem pessoas que confundem racismo com preconceito. Perfeito. São dois assuntos aí que, embora pareçam estar aí no mesmo patamar, apresentam uma diferenciação. Senhor, qual a diferença entre preconceito e conceito? Ótimo. Preconceito é um conceito que você tem por antecedência. O conceito é aquela informação que você tem depois que conhece algo. Por exemplo, eu chegava e falava, eu odeio brócolis. Odeio brócolis. Mas eu nunca tinha comido brócolis. Depois que eu comecei a experimentar o brócolis, eu comecei a entender que não era tão ruim da forma que eu pensava. Ah, eu odeio brócolis, mas nunca experimentei. Preconceito. Conceito, eu experimentei o brócolis, agora eu sei que ele não é tão ruim assim. Deu para entender, Wagner? É o Wagner? Não, não foi o Wagner que falou, né? Foi o gigante. O Wagner falou aqui a respeito no chat do racismo e preconceito. O racismo, tá? Embora pareça a mesma coisa, ele vai ter uma questão mais, digamos assim, como posso dizer, mais clara aí, tá? Seria um preconceito baseado na cor de pele, por exemplo, tá? Preconceito e racismo. Ah, seria eu ter um preconceito com aquelas pessoas que não fazem parte da minha etnia. Por exemplo, chega um grupo de asiáticos aqui para conversar comigo e da mesma forma, eu não conheço eles, então eu não posso julgá-los. Entende? Então,
Eu preciso conhecer, preciso conversar para depois eu ter a minha, né, visão. Geralmente, os racistas, eles não suportam pessoas de outras etnias. Hitler, por exemplo, o que o Hitler queria? Ele queria a predominância, né, da raça ariana. O que é a raça ariana? Os loirinhos de olhos azuis. Para ele, né, o que servia era essa, entre aspas, raça. Tá? Mas Hitler queria dominar Amor, pega a Miri, por favor, a amor. parte da Europa também. Sim, então essa é a questão. Ah, eu vou dominar. Eu preciso de uma raça mais forte, de uma raça mais pura. Então, Hitler ele tinha, não queria saber se, por exemplo, um asiático ou um judeu, ele tinha uma capacidade aí. Ó, se não pertence, entre aspas, à minha raça, então você está fora, você vai ser executado. Então era isso. Tudo bem até aí, gente? Sim, professor. Pois não. Não sei se você já ouviu falar, mas tem uma coisa interessante chamada de paradoxo da tolerância. Certo. Escrito por um filósofo chamado Karl Popper. Esse filósofo defendia que uma sociedade com tolerância ilimitada podia levar ao desaparecimento da tolerância. E ele defendia que a sociedade, por meio das instituições, deveria proibir os intolerantes. Porque os intolerantes são pessoas que... Amor, tira a Miri daqui, mano. Não sei explicar, mas... Tá com a câmera eu não sei desligada, pode explicar, vir. mas segundo ele, deveria ser banido os grupos intolerantes. Entendeu? Exatamente, Karl Popper ele vai defender essa ideia, né? O que vai acontecer? Poxa, suponhamos que eu tenha aí uma intolerância, né? Suponhamos que eu tenha uma intolerância aos asiáticos, por exemplo. Né? Ah, eu quero que todos os asiáticos sumam da face da Terra. Gente, a partir do momento que essa intolerância é alimentada, segundo Karl Popper, nós vamos chegar, sim, ao fim de N etnias, de N culturas. Você tá apresentando. Jefferson, deixa só pro Pedro apresentar, tá bom? Então, o Karl Popper ele tem razão nisso. Imaginem só, gente, imagine só se a gente tivesse essa capacidade de eliminar toda aquela cultura que a gente não gosta. Ah, a partir de hoje eu não gosto de música clássica. Pum! Eu vou exterminar a música clássica da face da Terra. Ah, eu não gosto de rock. Pum! Elimino toda a música de rock da face da Terra. Enfim, A música clássica é mais legal. né, eu amo música clássica. Nossa, demais. Então, Karl Popper é nesse sentido que ele fala. Da eliminação das etnias. Né? Muito bem, Luiz. Eu achei muito bacana. Deu para entender, gente? Sim, senhor. Sim, senhor. Perfeito. Se tiver alguma dúvida, é só falar. Então, cultura material é tudo aquilo que eu posso tocar, tá? Ah, a sociedade construiu uma casa, eu posso tocar? É material? Eu consigo materializar esse sentimento? Então, pronto, é uma cultura material. Um carro, uma escultura, uma obra de arte. Então, tudo aquilo que eu consigo tocar é uma cultura material. Senhor, Pois não? agora bateu uma dúvida aqui. E, tipo, água. Eu não sei se pode ser considerado um bem material. Tipo, eu consigo tocar nela, mas ela é considerada um bem material? Perfeita a sua pergunta. É sim. É um bem material natural. A natureza nos concede esse bem. Até porque se a gente não conseguisse tocá-la, por exemplo, a gente não estaríamos vivos agora. Né? Perfeito. Existe pode falar. E as nuvens uma cultura material? Interessante sua pergunta. E Vamos. o ar, professor, também é? É uma cultura natural, porém imaterial. A gente não consegue tocar. Tudo aquilo que a gente consegue tocar, material. Tudo aquilo que a gente não consegue tocar, imaterial. Tutoriais. Senhor, eu posso fazer o questionário depois da aula? Sem problema. Professor, eu tenho uma pergunta. Pois não, Gi, pode falar.
que eu posso tocar, tipo, uma caneta. Ótimo, sim, positivo. Tudo aquilo que você consegue tocar, uma mesa, uma garrafinha, um celular, um mouse, um livro, um violão, é cultura material. Exemplos de culturas imateriais. Dança. Vocês conseguem tocar a dança? Não, senhor. Não. Não, senhor. Não é possível tocar a dança. Não é possível tocar o canto, a música em si, né? Nós não conseguimos tocá-la. Logo, é um patrimônio imaterial, tá? Por exemplo, a feijoada. A gente toca na feijoada, mas a receita em si a gente não consegue tocar. Né? O modo de preparo aí da feijoada, a gente não consegue. A gente consegue materializar a receita e ver esse prato fabuloso, que é um dos meus pratos preferidos, a nossa gloriosa feijoada. Coisa boa. Bom demais, gente. Eita, coisa boa. Senhor, Pois não. e se a gente tirar 0 nesse questionário? Ah, é impossível. Sabe por que é impossível tirar zero? Porque sabe qual é a primeira questão? A primeira questão é o seu nome completo e o polo. Então, eu acho que é difícil você zerar. Professor, se a pessoa for muito inteligente, for lá e erra o nome. Ai, aí é preocupante o negócio, hein? Aí é uma cultura imaterial, não dá pra tocar. Não sabia a data, até tudo bem, né? Mas o nome, Mas errar o nome, pelo O amor, nome, né? mano. O Pelo nome tem que ser amor. uma pessoa muito inteligente. Na moral. Meu amigo errou o nome dele. Vamos lá. QI de 230. Graça, música, professor, as lembranças são patrimônio imaterial? Perfeito, patrimônio imaterial, Graça. Oi? Pensamentos também, né? É imaterial, né? Sim, sim. Então, tudo aquilo que eu toco, material. Tudo aquilo que eu não consigo tocar, imaterial. Tudo bem? Professor, Pois não, pode falar. meu celular, né, já tá 27% já. Eita, mas já? Eita, como acaba as baterias, não? Geralmente, os aplicativos de videochamadas, como o Meet, o Google Meet, eles consomem mais bateria mesmo. É normal. Vou correr um pouquinho aqui então, tá, gente? Dúvidas sobre a questão 6? Dá para responder de boa agora? Sim, senhor. Maravilha! 6 são top das galáxias, viu, gente? Top demais. Questão número 7. Quem pode ler, por favor? Eu posso ver? Pode, vai lá, manda bala. Qual é o principal objetivo da preservação do patrimônio cultural de um povo? Muito legal, bacana, obrigado. Eu jogo para vocês a bomba agora, gente. O porquê da preservação desses patrimônios, gente? Qual que é o principal objetivo de conservar esses patrimônios em uma determinada sociedade? Serve para preservar a história, mostrar como prova, como estudo para, né? Perfeito, exatamente isso. Exatamente isso. Então, o principal motivo aí dessa preservação é conservar uma história. Gente, igual nós falamos, eu comentei, existe um historiador chamado, deixa eu lembrar aqui, Eric Hobsbawm. Ele fala o seguinte, ele fala que a sociedade que não busca conhecer a sua história não é digna de sua vida. Olha que forte. Então, todos nós aqui, nós temos uma história. Independentemente aí de classes sociais, todo ser humano tem a sua história. E, gente, e o que a gente... Nós sabemos que a única certeza... Jefferson, você está compartilhando de novo, Jefferson. Deixa para o Pedro compartilhar, por favor. Senão vai ficar meio... vai ficar meio confuso aí para nós. Obrigado, Pedro. Então, o que acontece? Acontece que a única certeza que o ser humano tem é da morte. Né? Ninguém fica para semente. Sabemos que um dia nós vamos partir, né? Independentemente das crenças pós-morte, mas, enfim, vamos morrer um dia. Espero morrer daqui uns 100 anos, 150 anos, né? Mas, enfim.
Então, o que acontece? Nós queremos deixar para as nossas futuras gerações um pouquinho de nós. E como nós deixamos um pouquinho de nós para essas futuras gerações? Educando, conversando, passando o conhecimento que nós temos, transmitindo conhecimento, compartilhando conhecimento, né? A mesma coisa, tá? A mesma coisa acontece com a cultura, tá? A mesma coisa acontece com a cultura. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo quando eu completei 18 anos de idade. Quando eu completei 18 anos de idade, eu tinha vontade de conhecer o mar, que até então não conhecia, tinha vontade de conhecer a Bahia e tinha vontade de viajar de avião. Minhas 3 vontades. Completei 18 anos, fui. Não conhecia ninguém, na época não tinha, né, WhatsApp e tal, mas conheci um pessoal da igreja que me acolheu bastante ali, estou resumindo bastante a minha história. E dali a pouco esse pessoal, né, fiz amizade com o pessoal da igreja e tal, e eles me levaram para conhecer alguns pontos turísticos da Bahia, lá em Porto Seguro. E eles me levaram numa comunidade indígena chamada Coroa Vermelha. Eles chegaram em mim e falaram: ô irmão, vou levar o irmão lá na comunidade indígena da Coroa Vermelha. E o que eu imaginei? Eu imaginei que eu fosse ver aí né, os indígenas com cocar, com colar, arco e flecha, enfim. Quando eu cheguei na Coroa Vermelha, nessa comunidade indígena, eu fiquei espantado. Por quê? Porque via um grupo de pessoas como nós. Calça jeans, camisa polo, né? Camisa normal, bicicleta, carro, energia elétrica. E eu comecei a pensar, falei, poxa vida, eu tinha até então um estereótipo de comunidades indígenas. Que era, né, o pessoal nessas condições que a gente imagina, ver nos filmes, nos desenhos, né? E o que eu comecei a perceber, né? Depois dessa visita, fui muito bem recebido, por sinal. Depois dessa visita, os irmãos que me levaram até essa comunidade, eles falaram que, né, voltando à questão da globalização, né, da urbanização, aquela comunidade começou a fazer parte desse processo de urbanização, que é normal. Mas o medo, né, desse pessoal era justo. 9 horas. Oi? 9 horas. Certo? Como deu um probleminha no comecinho, vamos estender até umas 9h10 aí, tudo bem? Positivo. Então, o que acontece? Aquela sociedade, aquela comunidade, ela precisa, né, precisa saber andar de carro, de bicicleta, precisa ter internet, acesso à energia elétrica. Afinal de contas, estamos no século XXI. E qual que é o maior medo daquele povo? O maior medo daquele povo é que os costumes, as tradições que eles tinham antigamente sumissem ao longo dos anos. E era o que estava acontecendo. Porque os mais antigos dessas comunidades, eles não precisavam disso. Né? Eles não usavam desses artífices que nós usamos hoje, energia elétrica, internet, não que seja proibido. Mas para muitas comunidades, até hoje no Brasil, nós temos mais de 100 comunidades no Brasil indígenas. Algumas comunidades não têm acesso à internet, à água potável, à energia elétrica. Então, com o passar dos anos, boa parte dessas comunidades indígenas adotaram esse processo de urbanização. O que é a urbanização? É o crescimento das cidades. É eu acompanhar esse crescimento. Exatamente como a Graça falou aqui, ó. Basicamente deixar o legado. Então, como que eu vou deixar um legado da minha cultura, da minha tradição, se ao longo dos anos esse legado está sendo esquecido? Então, é um grande desafio até mesmo para nós. Por exemplo, vamos fazer um happy hour, vamos ao shopping, vamos ao WhatsApp. Perceba que são termos que não são oriundos da língua portuguesa. São termos que vêm de outras culturas, de outras etnias. Então, qual que é o nosso maior medo? Nosso maior medo é que daqui a alguns anos a nossa cultura venha se perder. E o que seria de uma sociedade sem a sua cultura?
tá? Então é bem profundo. Ficou claro, gente, essa explicaçãozinha? Sim, senhor. Maravilha. Então a ideia, o objetivo principal, tá? É manter o legado, manter a história, manter a memória de um povo. Quer seja o povo de Boituva, quer seja o povo de Indaiatuba, Sorocaba, Campinas, Piracicaba, quer seja aquele povo lá da cidadezinha pequena, da cidadezinha grande, né? Ou melhor, do município pequeno, do município, né, maior, do município menor, né? Perfeito, Graça. Seria como uma árvore sem raízes. Perfeito. Então vamos deixar o nosso legado. Qual que é o nosso legado aqui, gente? Um dos principais legados da nossa família CPEM é família, é amar, respeitar o próximo, tá? Não morreu. Né? É não morrer, é uma boa também, seria uma boa para deixar o nosso legado, né, Gustavo Melhor? Minha pátria. Amor à pátria. Gente, eu lembro da época em que toda sexta-feira a gente cantava um hino nacional. Gente, nas escolas hoje dificilmente canta-se o hino nacional. Eu também lembro. Eu fico muito triste, sabe? Eu fico muito chateado com isso. Na minha antiga escola a gente cantava. Só que. É necessário, né? É Na necessário. antiga escola a gente cantava. A gente cantava também. A gente cantava o hino todo dia. Então, Na minha antiga escola, Também, na minha antiga também, só que acabou dando problema lá e nunca mais tocou. eu acho que o certo seria a gente fazer um movimento aí nas escolas, conversar com os colegas e pedir, né, para que o hino seja entoado. Defendo a seguinte ideia. Sou da opinião que toda vez que a gente for às escolas deveriam cantar o hino nacional. Mas enfim, né? Se cantar pelo menos uma semana, né, uma vez por semana aí, já ficaria muito contente. Vamos lá, Giovana, na minha antiga escola, cantava toda A minha sexta. escola canta o hino nacional. Isso é bom, viu? Pois não, pode falar. Desculpa ficar saindo e entrando, é que eu tô resolvendo esse negócio aqui, tá? Fica tranquilo, Hirie. Tá entendendo aí o assunto? Oi? Tá entendendo certinho aí? Tô tentando pegar um pouquinho da visão aqui do assunto. Maravilha. Vamos lá. Questão de número. A minha ideia hoje é trabalhar com os senhores até a questão 10, tá? Eu sei que já passou um pouquinho das 9, mas como a gente teve um probleminha lá no comecinho da aula, né? Vou estender um pouquinho. Daí a gente já cai aí para os créditos e encerra até a questão 10, tudo bem? Número 8, quem pode ler, por favor? Eu. Vamos lá, solta a voz aí. Na busca por um maior conforto, progresso ou simples vantagem econômica, o ser humano acaba por realocar os recursos naturais, mudando as configurações do ambiente em que vive. Isso se dá através de atividades como o corte de árvores, o tratamento do solo, a criação de animais domésticos, a construção de edifícios, estradas asfaltadas, perfuração de montanhas para abertura de minas ou túneis, ou ainda o lançamento de resíduos orgânicos industriais no ar, rios e mares. Levando em consideração os assuntos tratados em aula, elabora um pequeno texto que contempla os assuntos do excerto e seus respectivos objetos de estudo. Perfeito. Perfeito, obrigado. Professor, Oi? só pra mim ter uma noção, estão falando sobre a economia do Brasil ou do mundo, alguma coisa assim. Vamos lá, Hirie. Então, esse assunto aqui é aquilo que nós já estamos conversando há muito tempo. As pessoas, elas estão se desenvolvendo, as pessoas estão crescendo, a população está crescendo. E com esse crescimento, é necessário a extração, por exemplo. A extração de recursos naturais. Por exemplo, A expansão. isso, perfeito. Por exemplo, o café que a gente toma, né, o alimento que a gente consome durante o almoço, durante a janta, né, a nossa própria roupa. Né, se a gente parar para olharmos para a nossa roupa, existe uma matéria-prima que foi extraída da natureza. Qual que é o principal desafio hoje? O principal desafio hoje, em pleno século XXI, é extrair, né,
esses recursos naturais, fazendo com que esses recursos, eles, né, como se diz, extrair esses recursos de forma consciente da natureza. Então, por exemplo, a Faber-Castell usa uma ideia bacana. A cada árvore que ela derruba para produzir aí seus produtos, o mais forte deles são os lápis, né? Eles plantam 2 árvores no lugar. Então é uma ideia bacana. É o extrair com consciência. Então a gente precisa criar métodos, e nesse pequeno texto os senhores vão falar quais são os recursos que a sociedade pode fazer para auxiliar aí a extração desses recursos naturais. Pois, se eu estou extraindo um material X da natureza, o que eu posso fazer para repor? Né? Por exemplo, a pesca, por exemplo, né? O que muitas pessoas fazem? Muitas pessoas elas criam algumas espécies de peixes em tanques específicos para depois soltar na natureza. Né? Então isso é bacana. Porque vai chegar um momento, pensa comigo, gente, que a gente está extraindo, vai chegar um momento que vai faltar, concorda? Sim, senhor. Né? Vai chegar um momento que vai faltar recurso. Então, se E eu já não... tá faltando muita coisa. E já né, está que faltando, já perfeito. falta bastante coisa. Uma das formas de nós auxiliarmos essa falta de produtos, pois não? Eu acabei de ter uma ideia sobre isso. Vamos lá. Todo mundo que está na reunião, assim, meu exemplo, teria como fazer uma divulgação sobre usar menos sobre... Caraca, tem hora que dá branco em mim por causa dos remédios, desculpa. Relaxa, fica tranquilo. Professor, Pois não? já é 9:09. Perfeito. Só vou chegar até a questão 10, aí eu prometo que eu já encerro, tá? Então, gente, por exemplo, a criação de carros elétricos. Né? Os carros elétricos, eles diminuíram a emissão de gás carbônico na atmosfera. Só que, em contrapartida, são caros para chuchu, né? Por exemplo, a reutilização, a reciclagem, né? Também é uma forma de nós diminuirmos essa extração de forma consciente. Né? Porém, esses animais criados em cativeiro não sabem viver na natureza, exatamente, o Graça. Mas por que muitas pessoas criam determinados animais em cativeiro? Justamente para não entrarem em extinção. Né? Então, por exemplo, tem um Instituto da Onça Pintada no Brasil. Como os senhores sabem, a onça pintada é um animal que está em extinção. Então, o que acontece? Né, esse instituto ele faz, né, ele cria das onças em cativeiro para que elas não entrem em extinção. O que é esse processo de extinção? É a população crescendo, consumindo aí o espaço, transformando esses ambientes e dominando os habitats dessas espécies. Tá? Ficou claro, gente? Vamos rapidinho? Sim, senhor. Chegou na questão 10, eu prometo que eu encerro a aula, tá? Sim, senhor. Vamos lá. Questão 10. Quem pode ler, por favor? Agora não é 9, não, senhor? Perdão, questão 9. Vamos lá. Quem? Senhor? Questão 9. Vamos lá. Quem pode ler, por favor? Senhor, posso ler? Por favor. A paisagem é um importante conceito para a geografia. As paisagens naturais compreendem a localidade com índices de desmatamento, B, regiões com pequenos números de espécies nativas, caracterização rural, D, lugares pouca oferta de recursos renováveis e espaços com pouco ou nenhuma intervenção antrópica. Muito bem, obrigado. Então, quando falamos de paisagens naturais,
O que nós podemos aí definir como paisagens naturais, pessoal? Vamos lá. Natureza. Ótimo. Se é algo relacionado à natureza, nós podemos dizer que são paisagens que não tiveram muita ação humana, correto? Sim, senhor. As ações humanas também são chamadas de ações. Sim, senhor. As ações humanas também são chamadas de ações. Antrópicos. Isso. Então vamos analisar as alternativas e ver. Então toda aquela alternativa que me distancia dessas paisagens, dessas intervenções antrópicas com as paisagens naturais, é o que vai ser a correta aí. Tudo bem? Sim, senhor. Por fim, questão de número 10. Quem pode ler, por favor? Eu posso ler, senhor? Vamos lá, solta a voz aí. O espaço geográfico mundial é caracterizado pela grande intervenção astrópica no ambiente. Assinala a alternativa que indica um continente onde ainda há predominância a paisagens naturais. Não consigo ler, tá meio apagado para mim. Antártida, África, Ásia, Europa e Oceania. Ocidente. Perfeito, obrigado, Gabriel. Vamos lá, gente. Então, em outras palavras, quais desses continentes aqui, Antártida, África, Ásia, Europa e Oceania, qual desses continentes nós temos poucas intervenções antrópicas? Tá? Não responda. Não precisa responder. Pensem aí, tá? Pessoal, conforme prometido, Antártida, senhor. eu não vou falar nada aqui, hein? Eu vou deixar no ar aí essa questão. O celular já tá 18%. Quem tá entrando agora, começando agora, lá no canal, no nosso grupo do WhatsApp, vou disponibilizar as nossas aulas que foram gravadas, tá? Se ainda, mesmo depois das aulas, tiverem alguma dúvida, é só me chamar lá no grupo, tá bom, gente? Vou passar a palavra agora aí para o Gustavo Melhor para nos chamar aí nos créditos. Só peço que seja rápido, porque a nossa aula já está encerrando também, tá bom? Sim, senhor. Gente, muito obrigado pela aula. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar aquele like maroto, aquele joinha, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com o pessoal e vamos nessa, pessoal. Valeu, obrigado pela aula. Agora eu passo a palavra para o Gustavo Melhor para ele nos chamar aí nos créditos. Tudo bem, Gu? Valeu, gente. Bora lá, senhores, para a posição de flexão 1, 2.